para a câmera, né? Bem, paz, irmãos, tudo bem? Quero compartilhar então com vocês uma palavra do Senhor, né? No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, né? Ao 39, que diz, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que amou. Porque eu sou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então, lembrando, né, do amor tremendo de Deus por nós, né? Não tem explicação desse amor tão incrível, né? Nada pode nos separar desse amor tão maravilhoso. Deus, né, tem nos provado todos os dias em cada livramento que Ele tem nos dado, né? Porque o inimigo, ele tenta, como diz a palavra ali, né? Tenta nos matar todos os dias, né? Tenta nos perseguir, nos tirar a paz, né? Mas o Senhor nos mostra, nos prova todos os dias o quanto Ele nos ama, que Ele cuida de nós, que Ele, né, não deixa que nada de mal aconteça conosco, amém? Aleluia. Ele se importa comigo, me ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo... Perdão. Ele se importa comigo, me ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento de misericórdia. E quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão lindo tu és e quão grande teus afetos por mim. Oh, como Ele nos ama tanto. Oh, como Ele nos ama. Como Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto. Nos ama tanto. Ele nos ama tanto. Ele nos ama. Ele é o nosso galardão, nós somos sua porção, atraídos para a sua redenção. Se sua graça é um oceano, estamos afundando. Então o céu se encontra com a terra como um beijo, e meu coração queima por dentro do meu peito, e eu não tenho tempo mais
mais pra me lamentar, mas apenas pensar, oh, como Ele nos ama tanto, oh, como Ele nos ama, como Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto, nos ama tanto. Ele nos ama tanto, Ele nos ama. Ele é o nosso galardão, nós somos sua porção, atraídos para a sua redenção. Sua graça é um oceano, estamos afundando. Então o céu se encontra com a terra como um beijo, e meu coração queima por dentro do meu peito, e eu não tenho tempo mais pra me lamentar, mas apenas pensar, oh, como Ele nos ama tanto, oh, como Ele nos ama, como Ele nos ama tanto. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai, somos gratos, Pai, por todo esse amor que o Senhor tem por nós, Pai, pela Tua graça e misericórdia, Pai, mesmo sabendo, Pai, quanto somos pecadores e falhos, Pai, o Senhor não nos abandonou, o Senhor nos ama. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus, escuta, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai amado, e fazemos de todo o nosso coração, aleluia. Este, Senhor, é o nosso desejo, Pai, te louvar, te adorar por tudo que somos, Pai. Aleluia. Este é o meu desejo, honrar-te com meu coração, com meu coração, eu louvar-te com tudo que sou, com tudo que sou. Te louvo, tudo que adoro, tudo que adoro está em ti. Te entrego, Senhor, meu coração, te entrego o meu coração, te entrego a minha alma. Eu vivo só para ti, cada vez que eu respirar, quando eu acordar, faz tua vontade em mim. Te entrego o meu coração, te entrego a minha alma. Eu vivo só para ti, cada vez que eu respirar, quando eu acordar, faz tua vontade em mim. Aleluia, Senhor, é de todo o nosso coração, Pai, toda a nossa alma, Pai, e suplicamos e adoramos ao único que é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor. Não existe outro Deus além de ti, Senhor. Ora, basura, bacana, ora, basura, bacana, este é o meu desejo, honrar
adoro, tudo que adoro está em ti. Te entrego o meu coração, te entrego a minha alma. Eu vivo só para ti, cada vez que eu respirar, quando eu acordar, faz tua vontade em mim. Te entrego o meu coração, te entrego a minha alma. Eu vivo só para ti, cada vez que eu respirar, e quando eu acordar, faz tua vontade em mim. Aleluia, glórias a ti, Senhor Jesus. Amém. Amém. Paz, irmãos. Amém, amados irmãos. Nós vamos ter agora uma palavra gravada do nosso pastor Cristiano. E deve entrar em seguida, o irmão Miguel está manejando com o equipamento. Esperem um instantinho só, deve entrar em instantes. Nós estamos aí. Boa noite, meus amados irmãos, a paz de Cristo. Para mim é uma honra poder estar tendo essa oportunidade de estar ministrando essa palavra no dia de hoje, né? E já parabenizando já a igreja de Porto Alegre, Igreja Aba, né? Pelos seus 37 anos. Me foi dada essa oportunidade de poder estar ministrando uma palavra simples, algo da parte do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Queridos, eu vou falar hoje, já como nós estamos falando de igreja, né? Quero falar de igreja, e a igreja é algo poderoso, né? A igreja tem feito a diferença, a Igreja Aba tem feito a diferença em tantos lugares. E eu creio que a igreja do Senhor, ela foi chamada para fazer a diferença, né? A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Então eu me sinto muito à vontade, né, a falar sobre igreja. E eu amo a igreja, amo estar na igreja. E eu queria ministrar algo que Deus colocou no meu coração, queridos. Está no livro de Atos. Eu quero ler aqui de uma forma expositiva, vou ministrar. Atos capítulo 20. E eu quero ler do versículo 7 em diante, tá bom, meus irmãos? Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os, prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Vamos fazer uma oração, meus irmãos? Paizinho, eu quero te louvar por esta oportunidade, quero te agradecer, Pai, pela tua graça, pelo teu santo nome, pelo teu amor por nós, Pai. Pai, que esta palavra venha fazer a diferença na nossa vida, Pai. Que essa palavra venha frutificar, que
que essa palavra possa frutificar 30, 60 e 100 por um. E que o teu Espírito Santo venha, Senhor, me guiar agora nessas palavras, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, essa é uma palavra maravilhosa. Eu gosto muito desse texto, né? Onde Paulo, ele passa por Troade, né? Paulo, ele pastoreia aquela comunidade. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 2 que através, né, ali, quando ele passava por Troade, uma porta do Evangelho foi aberta. E eu quero falar um pouco sobre essa passagem de Paulo ali, mas também trazendo no contexto da igreja, né? Daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós como igreja. Nós sabemos, a palavra de Deus vai dizer que nós somos igreja, nós somos o sal, nós somos a luz, né? Nós somos a diferença desse mundo. Muitas pessoas têm colocado expectativas em tantas coisas, mas Deus tem colocado, querido, a expectativa na minha vida e na tua. Nós somos a igreja do Senhor. E o tema que Deus me deu para essa breve palavra é a igreja que agrada ao Senhor. Sabe, queridos, existe, né, igrejas, né, mas tem igrejas em especiais, querido, que têm agradado o Senhor. Eu creio que nós somos essa igreja, querido, que tem agradado o Senhor. O texto bíblico, né, de Salmo 37 vai falar: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, meus irmãos, eu quero começar dizendo que havia uma liberdade naquela comunidade, havia uma liberdade naqueles irmãos ali de Troade. Paulo havia, Paulo havia pregado o Evangelho, Paulo havia fundamentado a fé no coração deles, e algo de diferente acontecia naquela igreja chamada Troade. Eu quero falar um pouco sobre isso. Nós vamos aprender aqui que princípios que estavam na igreja de Troade precisam estar na minha vida, fundamentados na minha vida e na tua vida. Então eu quero começar aqui, queridos, com vocês aqui, algumas características dessa comunidade, dessa igreja que agrada o Senhor. Toda igreja que agrada o Senhor, querido, há uma característica. E sobre essas características eu quero ministrar com vocês aqui rapidamente, tá bom, meus irmãos? A primeira característica que eu vejo da igreja de Troade, que tem que estar na nossa igreja, na nossa vida, está dizendo no versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, né? Ali se dizia o primeiro dia da semana, mas ali na cultura judaica, o domingo. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim do partir do pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou o discurso até a meia-noite. Então a primeira característica que eu quero falar com você, desse versículo aqui, que o Senhor me mostra, que o Senhor fala comigo, a primeira característica de uma igreja que agrada o Senhor é uma igreja que adora verdadeiramente a Deus. Aquela igreja, ela adorava a Deus, ela buscava a Deus, ela priorizava a Deus, querido. E nós como igreja, queridos, nesses últimos tempos agora, nós temos que adorar a Deus, né? Nós temos que adorar a Deus não somente de lábios, pastor, mas nós adoramos a Deus. Mas não é somente adorar a Deus de lábios, nós temos que adorar a Deus. O texto de João vai dizer que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então o Senhor manda nesses últimos tempos agora, pegando esse gancho da igreja de Troade, eles estavam reunidos ali, adorando o Senhor. Eles adoravam a Deus de verdade, eles adoravam a Deus, eles tinham prazer, eles tinham alegria de adorar a Deus. E uma igreja verdadeira, querido, que agrada o Senhor, ela tem alegria de estar na casa de Deus, ela tem prazer de estar na casa de Deus. E isso nós precisamos, com certeza, isso é algo que tem que estar dentro do nosso coração, da nossa vida. Isso é algo que tem que estar dentro da igreja do Senhor. Uma alegria, uma satisfação de adorar a Deus, independente de qualquer situação. Adorar a Deus na dificuldade, adorar a Deus no culto, adorar a Deus fora do culto. Isso tem que ser um estilo de vida. Na verdade, adorar a Deus, querido, tem que ser um estilo de vida. Tá bom? Então essa é a primeira característica que eu vejo dessa igreja de Troade, dessa comunidade de Troade. A segunda característica que eu vejo, querido, de uma igreja que adora o Senhor, está também ali no versículo 7 também.
E vai dizer assim, Paulo que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongava o discurso até a meia-noite. Queridos, nós entendemos ali que Paulo, ele ministrava a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje, muitas vezes, as pessoas querem que a palavra de Deus seja ministrada da forma daquilo que eles querem ouvir. E nós sabemos que não é dessa forma. Paulo estava ensinando, Paulo estava exortando. E uma das coisas uma característica que eu vejo nessa igreja, a pregação da palavra de Deus para eles era prioridade, querido. Uma igreja que agrada o Senhor de verdade. A palavra de Deus é prioridade. A gente vê hoje, a gente vai às vezes em tantos lugares onde muitas vezes nós vemos que a palavra de Deus não é a prioridade. Às vezes a prioridade, são tantas coisas, e que a gente sabe que a igreja agrega muita coisa, agrega parte social, agrega, outras coisas. Mas, querido, uma igreja que agrada o Senhor de verdade é uma igreja onde a palavra de Deus, ela precisa e deve ser a prioridade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu irmão, não tem como uma igreja agradar o Senhor, onde uma igreja não tem palavra, onde uma igreja não tem confronto, onde uma igreja realmente não tem uma palavra temperada, mas uma palavra que pregue a verdade. É a verdade que vai libertar as pessoas. Então eu vejo aqui que no meio do discurso de Paulo ali pregou até a meia-noite e eles não arredaram o pé, querido. Hoje em dia, nós sabemos que se o culto se estende um pouquinho, se há algo diferente que Deus está fazendo, as pessoas já parece que muitas vezes entram na igreja e já querem ir embora logo. Mas não, querido, uma igreja que agrada o Senhor é uma igreja onde a palavra de Deus, ela é prioridade. Terceira coisa, querido, que eu vejo aqui nessa igreja, está no versículo 9. Diz assim: um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Amém? Uma igreja, querido, uma outra característica aqui de uma igreja, vamos dizer assim, que ela precisa, ela deve agradar ao Senhor. É uma igreja que ela tem que estar acordada. Aqui Eutico, através da palavra de Deus ali, ele pegou no sono e caiu daquele andar. Mas, querido, nós precisamos ser uma igreja viva. Nós não podemos estar em cima do muro. Nós sabemos que o tempo que nós estamos vivendo agora, meus irmãos, nós temos que nos posicionar como igreja. A gente sabe que hoje há muitas ideias, há muitas falácias, há pessoas que hoje distorcem a palavra de Deus, mas a Bíblia diz aqui, uma igreja que agrada o Senhor é uma igreja viva, é uma igreja viva. Nós somos uma igreja viva, Nós, aonde nós vamos levar o Evangelho, nós vamos levar o poder de Deus, nós vamos levar a palavra de salvação para a vida das pessoas. Então, nós temos que estar acordado. A igreja precisa estar acordada. A igreja precisa ter discernimento espiritual. A igreja, ela não pode pegar no sono. A igreja, ela não pode estar em cima do muro. Eu não posso ser cristão dentro da igreja e quando eu saio fora, não é bem assim. Então, nós não podemos ter estar em cima do muro. Nós precisamos ter um direcionamento, e esse direcionamento, ele vem do Espírito Santo. Nós precisamos estar acordados, ele vem da palavra do Senhor. Uma quarta coisa, querido, que eu quero falar com você também, da igreja que agrada o Senhor. A igreja que agrada o Senhor está ali. A igreja que agrada o Senhor é uma igreja, querido, que vai levantar os mortos. Está no versículo 10 ali, Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbeis, porque a vida nele está. Paulo representava a igreja naquele momento ali. E a igreja o Senhor chamou para abraçar os mortos, para abraçar aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes. Nós vamos sair fora, querido, vamos abraçar mortos, pessoas que estão mortas, a fé está morta, a família está morta, o direcionamento dele diante de Deus está morto. E Deus, a igreja que agrada o Senhor, é a igreja que vai abraçar os mortos, é a igreja dos dons espirituais, é a igreja do amor, é a igreja do poder de Deus, querido. É essa a igreja que Deus tem convocado.
É essa igreja que Deus quer, a igreja que agrada o Senhor, é a igreja que vai abraçar os mortos. Paulo abraçou aquele jovem ali e um milagre aconteceu. Eu quero falar a última coisa para você agora aqui também. A igreja, querido, que agrada o Senhor, ela está ali no versículo 11. A igreja que agrada o Senhor, a igreja que não perde a comunhão. Olha o que diz o versículo 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até o romper da alva. Então, para encerrar, querido, essa breve palavra, a igreja que agrada o Senhor é a igreja que não perde a comunhão. Ainda na dificuldade, ainda nas lutas, ainda nesse processo de pandemia que nós estamos passando, querido, a igreja que agrada o Senhor é a igreja que não vai perder a comunhão com o Espírito Santo, não vai perder a comunhão com o seu pastor, não vai perder a comunhão com os seus discípulos. É uma igreja que agrada o Senhor, é uma igreja que não perde a comunhão. Na pandemia, em todas essas situações aí, nós não podemos perder a comunhão com os irmãos, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, querido. Querido, eu quero deixar essa breve palavra, para que você possa meditar em tudo isso que está sendo ministrado aqui nesta noite, querido, com muita alegria que eu estou aqui podendo ministrar essa palavra. A igreja que agrada o Senhor, nesses tópicos que foi falado aqui. Mas eu quero agora, já para encerrar, eu queria fazer uma oração, querido. Quero fazer uma oração aqui, que nós possamos ser essa igreja que agrada o Senhor, que nós possamos ser essa igreja de Troade, que agrada o Senhor. Então eu quero orar agora, rapidamente, eu quero poder ministrar isso nas nossas vidas, na minha vida e na tua vida também. Senhor Jesus, eu quero te louvar por esta palavra, Pai, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Nós ministramos esta palavra agora, Pai. Tu ministraste essa palavra no nosso coração, Pai. No nome de Jesus, que essa palavra frutifique. Nós somos a igreja que agrada o Senhor, Pai. Nós somos a igreja que agrada o Senhor. Nós somos a igreja que adora o Senhor verdadeiramente. Nós somos a igreja que agrada o Senhor, que a pregação é a prioridade. Nós somos a igreja que vai viver acordada, que não vai viver em cima do muro. Nós somos a igreja que vai abraçar os mortos. E nós somos a igreja, Pai, que não vai perder a comunhão. Então nós liberamos essa palavra aqui, Pai, como igreja do Senhor Jesus. Que a unção do Teu Espírito Santo possa nos atingir. E que nós possamos ser, nesses últimos tempos, a igreja verdadeira, a igreja, Paizinho amado, que agrada o nosso Deus. Eu quero orar e te louvar em nome de Jesus. Tá bom, querido? Que Deus abençoe a tua vida, que essa palavra possa realmente frutificar na minha vida e na tua vida também. Um grande abraço para você. Deus abençoe. Amém, amados irmãos. Uma breve palavra do pastor Cristiano, nosso irmão lá de Xangri-Lá. E eu gostaria de aproveitar um gancho nessa palavra, pegando o versículo 12 desse capítulo, e lendo para vocês, diz assim: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. E eu poderia dizer que uma igreja que agrada o Senhor é uma igreja que conduz as pessoas com vida, traz vida para eles, não é? E isso traz conforto. Interessante é que trouxe conforto para eles verem isso. Ouviram a palavra longamente e ainda viram aquele rapaz sendo curado milagrosamente. Então eu quero dizer para vocês, amados, que apesar de que possamos achar que nesses 37 anos temos feito pouco, e talvez pudéssemos ter feito muito mais, mas estamos então festejando o aniversário de número 37 da Igreja de Porto Alegre. Mas eu entendo que nós conduzimos muitas pessoas à vida, vimos muitos serem confortados, e nós mesmos nos sentimos confortados em muitas ocasiões. E eu quero dizer para vocês, assim como a Bárbara contou no começo, né? Como Ele nos ama tanto. E a verdade é essa, que Deus nos ama, o Senhor nos ama. E o Senhor ama a você também, meu irmão. Você que nos ouve, talvez você não pertença à igreja ou nenhuma igreja, mas eu quero dizer que Deus nos ama tanto
que nos deu o seu Filho unigênito. Ele nos entregou Jesus, para que através dele, Jesus, possamos ter a vida eterna e não perecer, possamos realmente viver e termos vida e sermos confortados. O seu Espírito, que vem através da fé e trabalha em nossas vidas, ele conforta os nossos corações. Então, eu gostaria de dizer isso para vocês também. Busquem o Senhor. Nós temos buscado nesses 37 anos e buscaremos ainda outros tantos anos que vierem pela frente, que o Senhor nos permitir, vamos buscar o Senhor. E eu quero dizer, então, alguns pequenos recados aqui antes da gente encerrar. Nós estamos, então, no 37º ano de aniversário da igreja e temos diversos irmãos dando mensagens durante a semana, durante a quarta-feira, também na Real, o Encontro dos Jovens, né? E no domingo. E quero anunciar a vocês que neste domingo, agora, teremos no dia 20, a presença aqui, vai ser presencial, aqui na igreja, em Porto Alegre, do pastor David, que é pastor da igreja Aba de Farroupilha. Tem também uma congregação em São Marcos, e ele vai estar aqui presencialmente conosco, tá bem? Vai, acredito, contar alguns episódios da vida dele envolvendo a igreja de Porto Alegre. E então, presencialmente, também lembrando aos amados irmãos que o novo decreto permite 30% da capacidade, aquilo que a prefeitura permite neste ambiente de 300 pessoas. Então, 30% de 300 pessoas são 90 pessoas. Até 90 pessoas nós podemos receber presencialmente. Então, venha, convide seu amigo, convide o seu vizinho, faça alguma coisa em prol do reino, né? E traga as pessoas. Então, domingo, presencialmente, pastor David. E no próximo domingo, no outro domingo, não é? Neste agora bem próximo é dia 20. E no outro domingo, dia 27, estará conosco o pastor Haroldo, nosso presidente da convenção. Estará aqui conosco, trazendo uma mensagem. Então, já estou avisando que teremos 2 momentos diferentes em homenagem à igreja, comemorando os 37 anos. Então, pastor David, dia 20, pastor Haroldo, dia 27, estará aqui conosco. Então, venha estar conosco nesses dias. Também quero deixar como um lembrete que neste mês, não só nós fazemos aniversário, mas a igreja de Florianópolis, que foi a primeira igreja instituída pela igreja Aba de Porto Alegre, a igreja do pastor Paulo Silas, há 30 anos atrás. Então, também está fazendo aniversário. Eu peço que vocês orem por nós, que orem por eles, orem por todas as igrejas Aba. Precisamos, porque com certeza o inimigo não ama a igreja, porque nós temos o desejo em nosso coração de pregar o evangelho, de levar vida, como o mesmo pastor Cristiano nos falou agora há pouquinho. Queremos ver as pessoas avivadas, recebendo a mensagem, a palavra de Deus, a verdade. E Jesus disse que ele gostaria que seus discípulos fossem santificados na verdade, e ele disse: a tua palavra é a verdade. Ele estava orando ao Pai, lá no capítulo 17 de João, está lá a oração sacerdotal de Jesus, e ele falava sobre isso, que ele queria ver os seus discípulos santificados na verdade da palavra. A verdade que está na palavra é que vai nos edificar, vai nos santificar, vai nos conduzir em triunfo até o reino celestial. Os dons são edificantes, são muito bons, mas o que traz salvação efetivamente é a palavra. Então, creia nesta palavra, busque a palavra de Deus, ame a palavra de Deus. Esse é o nosso desejo. Nós queremos ver as pessoas crescendo. Esse sempre foi o objetivo do pastor Alberto, que foi o fundador da igreja, de ver as pessoas santificadas. Tá bem? Então, eu gostaria de também, antes de nós encerrarmos, nós pudéssemos orar, fazer uma oração, por alguns motivos aqui, tá bem? Então, vamos orar e em seguida nós vamos estar encerrando.
um culto mais breve hoje, mas eu acredito que cheio do Espírito Santo, porque o Senhor está onde 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome. E Ele está aqui, 2 ou mais estão reunidos não só aqui na igreja, como também aí em casa, junto com os irmãos. Então, Paizinho amado, eu quero glorificar o Teu santo nome, quero agradecer pela oportunidade, pela chance que Tu nos dás de anunciar as boas novas através desses equipamentos modernos, que Tu deste, Senhor, sabedoria aos homens para inventá-los, para trazê-los a serem usados. Nós Te bendizemos, Senhor, porque nós entendemos que tudo vem de Ti, e até a ciência para trazer cura, a ciência para prover equipamentos eletrônicos que ajudam no diagnóstico de enfermidades, nos ajudam a tratar situações, a comunicar de maneira mais efetiva as coisas que nós queremos comunicar, levando imagens, levando a palavra. Que maravilha, Senhor, que Tu tens nos dado. Sabemos também que o maligno, que o inimigo da nossa alma, tem usado esse equipamento para perturbar, para destruir vidas e famílias. Mas nós, Senhor, temos usado isso para edificar, para trazer mensagens que vão trazer vida, que vão trazer conforto aos corações. Obrigado por podermos usar isto e nos dar sabedoria para a igreja, não só a nossa igreja aqui, mas as demais igrejas, as igrejas co-irmãs, aquelas que creem no poder do Teu Espírito, aquelas que anunciam a palavra de coração, que elas sejam sábias no utilizar esses equipamentos todos. E ainda, Senhor, eu quero pedir que Tu dês às igrejas aquela condição financeira necessária para que possam adquirir equipamentos, possam usar equipamentos de altíssima qualidade para anunciar de maneira muito clara e objetiva a Tua palavra. Nós Te agradecemos, Senhor, por aqueles que têm participado dos cultos, por aqueles que têm orado pela igreja. Queremos Te agradecer, Senhor, por aquelas pessoas, os empresários da igreja que têm feito doações, que têm colocado esforço em abençoar a Tua casa. Pedimos que a Tua bênção venha sobre a vida destes homens e mulheres. Abençoa, meu Pai, os que são dizimistas, aqueles que são ofertantes, derramando também graça, como diz lá em Malaquias, que Tu abras as janelas do céu sobre estas vidas e derrame sobre elas bênçãos tais, que eles não saibam aonde guardar. E bênçãos, eu sei, Senhor, que não são só bênçãos financeiras, são bênçãos de saúde, bênçãos de famílias curadas, transformadas, unidas pelo Teu Espírito, mas eu também sei que são bênçãos financeiras, que elas venham em abundância, e muita abundância, no nome de Jesus. Abençoa os dizimistas e ofertantes. E também quero Te agradecer, já orando também, por todos aqueles que são da área médica, médicos, enfermeiras, enfermeiros, motoristas, ajudantes, aqueles que vão levar as mercadorias para os hospitais. Eu quero Te pedir, Senhor, que Tu abençoes estes homens e mulheres, que eles tenham uma imunidade muito alta, muito grande, Senhor, para que as enfermidades, não só o Covid, mas outras tantas enfermidades que assolam este mundo, não venham a perturbá-los, mas guarda a vida deles, guarnece, fortalece a saúde de cada um deles. E, Senhor, também abençoa o esforço genuíno e verdadeiro e que de coração essas pessoas têm feito para ajudar aos outros que estão enfermos, que estão abalados fisicamente. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo e pedimos, Pai, que as nossas autoridades tenham sabedoria, por favor, que venha sabedoria sobre estas pessoas, para que liberem as coisas, Senhor, desejar. Obviamente, oramos contra esta peste, pedindo, Senhor, que ela se encerre, e no nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos.
Amém, amém e amém. Amados irmãos e participantes desse momento, que vocês tenham uma tremenda semana ainda, cheia de graça, de poder e de respostas, e que a esperança no coração de vocês seja renovada pelo Senhor, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Amém e amém.